mais um texto informativo. Além do que vocês já sabem a respeito desse tipo de texto, o texto informativo ele pode apresentar também diferentes estruturas de forma a melhor abordar o tema. Vejamos aqui alguns exemplos de textos que são textos informativos. As reportagens em jornais e revistas, as notícias, os folhetos de divulgação, os anúncios publicitários, algumas propagandas, convites, cartas pessoais e comerciais. São exemplos de textos informativos. Esses textos, eles são encontrados nos mais diversos ambientes, nos mais diversos formatos e com os mais diversos propósitos, sendo que o objetivo principal é sempre o do esclarecimento. É um texto isento de sentimentalismo ou qualquer outra forma que não seja apenas o de informar. O texto informativo também, ele carrega informações, citações sólidas e verídicas de forma a comprovar sua veracidade. O texto que nós vamos estudar aborda um tema bem importante, a biodiversidade brasileira. Vocês sabiam que o nosso país, o Brasil, é um dos mais ricos países em biodiversidade global? E isso sabe por quê? Porque o Brasil abriga aproximadamente 20% de todas as espécies animais do planeta e tem uma grande variedade de plantas. Com isso, deu para vocês entenderem o que é biodiversidade? Vamos ao texto nos informarmos mais um pouco a respeito dessa temática. O planeta está de olho em nossa biodiversidade. Existem 17 países no mundo considerados megadiversos pela comunidade ambiental. São nações que reúnem em seu território imensas variedades de espécies animais e vegetais. Sozinhas detêm 70% de toda a biodiversidade global. Normalmente, a megadiversidade aparece em regiões de florestas tropicais úmidas. É o caso de países como Colômbia, Peru, Indonésia e Malásia. Nenhum deles, porém, chega perto do Brasil. O país abriga aproximadamente 20% de todas as espécies animais do planeta. A variedade da flora também é impressionante. De cada 5 espécies vegetais do mundo, uma está por aqui. A explicação para tamanha abundância é simples. Os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro englobam várias zonas climáticas. Entre elas, a equatorial do norte, a semiárida do nordeste e a subtropical do sul. A variação de climas é a principal mola para as diferenças ecológicas. O Brasil é dono de 7 biomas, zonas biogeográficas distintas, entre eles a maior planície inundável, o Pantanal, e a maior floresta tropical úmida do mundo, a Amazônia. Vamos entender mais esse texto por meio dos itens a seguir. Item 1, nós temos: pode-se afirmar que o tema do texto é: alternativa A, a biodiversidade das florestas tropicais. Alternativa B, a megadiversidade da Colômbia e do Peru. Alternativa C, a imensa biodiversidade do Brasil. E a alternativa D, a variedade de climas do território brasileiro. Aqui vocês vão observar que o tema tem como base a ideia principal do texto. Então fica fácil. O texto que nós acabamos de ler fala principalmente de qual ideia? Continuando no item 2. De acordo com o texto, o que são países megadiversos? Alternativa A, países grandes em extensão territorial e em número de habitantes. Alternativa B, nações que reúnem em seu território imensas variedades de espécies animais e vegetais. Alternativa C, países que apresentam uma população com características bem diversificadas. Alternativa D, regiões semiáridas e tropicais que apresentam uma grande variação de climas.
Importante você saber inicialmente o significado desse termo, megadiversos. Então vamos lá. Megadiversidade corresponde a uma imensa riqueza de biodiversidade, ou seja, bio, que é igual à vida, e diversidade, que é variedade. Em outras palavras, podemos dizer que é uma variedade de espécies de animais e plantas existentes em um determinado lugar. Agora ficou fácil você encontrar a alternativa correta. Item 3. É o caso de países como Colômbia, Peru, Indonésia e Malásia. Nenhum deles, porém, chega perto do Brasil. A palavra destacada dá a ideia de alternativa A, oposição, alternativa B, adição, alternativa C, explicação, alternativa D, causa. Primeiro, você precisa saber que a palavra destacada, qual é a palavra destacada? Porém, é uma conjunção coordenativa adversativa e que esse tipo de conjunção liga duas orações ou palavras expressando ideia de contraste, expressando ideia de compensação. Então, qual dessas palavras expressa essa ideia? E na frase, ela está expressando qual ideia? Item 4. De acordo com o texto, porque a variedade da flora brasileira é impressionante. Alternativa A. São nações que reúnem em seu território imensas variedades de espécies animais e vegetais. Alternativa B. A explicação para tamanha abundância é simples. Alternativa C. Normalmente, a megadiversidade aparece em regiões de florestas tropicais úmidas. Alternativa D. De cada 5 espécies vegetais do mundo, uma está por aqui. Aqui é só você retomar a leitura do texto que você vai ver que esta informação está explícita lá no texto, ou está explícita no texto, ou seja, ela está escrita lá no texto. A leitura de um texto informativo tem como função informar e ensinar, além de transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. Toda leitura é válida para o nosso crescimento. Ler, de modo geral, desperta o imaginário, desperta a criatividade e principalmente desenvolve o senso crítico, além de enriquecer o vocabulário e aprimorar a nossa grafia e a nossa dicção. Por isso, ler nunca é demais. Aproveitem, alunos, esse tempo para vocês desenvolverem boas leituras, desfrutando dos benefícios que essa leitura irá trazer para vocês. Então, até breve, bons estudos, tchau!